O destino de Dona Margarida. A velhinha estava parada com malas nas mãos, em frente à porta de um asilo. De repente, sentiu um forte empurrão nas costas e ouviu a voz rude do filho. E aí, parou? Anda, entra logo. A velhinha mal conseguiu se manter de pé. Virando-se, disse quase num sussurro: Guarde este dia na memória, meu filho. O dia em que você e sua irmã me tiraram a casa, o dinheiro e me abandonaram neste lugar. O homem apenas riu. Um ano depois, o destino o lembrou daquele dia. Margarida Vasconcelos de Oliveira dedicou toda a sua vida ao trabalho. Ela era professora de matemática, amada não só pelos colegas, mas também pelos alunos. Viveu 50 anos de casamento feliz com o marido e criou 2 filhos, Arthur e Ana Paula. Eles pensavam que tinham se tornado pessoas dignas, mas a verdade era completamente diferente. Dona Margarida ajeitou a toalha de mesa, desfazendo as rugas com um movimento familiar. Suas mãos, cobertas por uma rede de rugas, moviam-se com precisão e confiança. Em 50 anos cuidando da casa, cada gesto havia se automatizado. Ela pegou no armário o faqueiro de festa, aquele com detalhes dourados, guardado para ocasiões especiais. Hoje parecia ser um dia assim. Os filhos viriam juntos, algo que acontecia raramente. Osvaldo, veja, será que preciso colocar mais alguma coisa na mesa? Perguntou ela, inspecionando os pratos servidos. Osvaldo Ferreira estava sentado em sua poltrona favorita perto da janela, lendo o jornal. Os óculos escorregavam até a ponta do nariz, e suas sobrancelhas grisalhas estavam franzidas. Ele lia algo sobre política e estava visivelmente insatisfeito. Você já encheu meia mesa, Margarida. Eles não vêm passar uma semana, resmungou ele, sem tirar os olhos do jornal. Mas Osvaldo, o Arthur adora meus bolinhos de aipim com carne seca. E a Ana Paula sempre me pedia para fazer a salada da minha receita. Dona Margarida sorriu, colocando uma compoteira com doce caseiro na mesa. Quero que tudo seja como antigamente. Como antigamente, repetiu Osvaldo Ferreira em eco, com amargura na voz. Ele largou o jornal e tirou os óculos, limpando-os com a ponta da camisa. Antigamente eles vinham sem serem chamados. Antigamente Arthur me ajudava com a casa, e Ana Paula passava os fins de semana aqui com o neto. Osvaldo, não comece, pediu Dona Margarida baixinho. Eles são adultos, têm a vida deles, as preocupações deles. Ele sorriu de escárnio. Arthur tem 45 anos e ainda não formou uma família. É só trabalho. É, trabalho. E a Ana Paula, 2 divórcios nas costas. Vemos o neto uma vez a cada 6 meses. E de relance. Osvaldo Ferreira. Dona Margarida levantou a voz, o que não acontecia frequentemente. Hoje é um bom dia. Os filhos estão vindo. Não vamos estragar a noite. Ele suspirou e pegou o jornal novamente, mas ela percebeu que ele lia sem prestar atenção às palavras. Dona Margarida voltou à cozinha para pegar a chaleira. No espelho sobre a pia, ela viu seu reflexo. 72 anos, cabelos grisalhos, presos em um coque arrumado, olhos castanhos cansados. Quando foi que ela envelheceu tanto? Osvaldo, eles estão quase chegando, disse ela, voltando para a sala e colocando a chaleira na mesa. O sorriso não sumia de seu rosto, embora houvesse uma leve apreensão no peito. O que será que eles querem conversar de tão importante? Osvaldo Ferreira dobrou o jornal e o colocou no braço da poltrona. Ora, ninguém quer vir nos visitar, e de repente vêm os 2 juntos. Arthur mesmo ligou, disse que precisávamos conversar algo importante. Talvez sejam boas notícias, sugeriu Dona Margarida com esperança. Talvez Arthur finalmente conheceu alguém? Ou Ana Paula resolveu se casar de novo? Ou resolveram que é hora de nos mandar para o asilo, resmungou Osvaldo Ferreira. Pare com isso. Dona Margarida até gesticulou com a mão. Que bobagem você está dizendo? Ela foi até a janela e olhou para a rua. A casa deles ficava no subúrbio, em um bairro tranquilo, onde todos se conheciam. O terreno era grande, com jabuticabeiras e pés de amora. Osvaldo Ferreira plantou essas árvores quando os filhos eram pequenos. Quantos anos eles viveram ali? Quase 50. Ali nasceram suas memórias felizes. Ali eles criaram Arthur e Ana Paula. Ali era o mundo deles. 20 minutos depois, o carro prata importado de Arthur apareceu na entrada. Dona Margarida reconheceria aquele carro entre 1000. Seu coração bateu mais rápido, de alegria e nervosismo ao mesmo tempo. Chegaram, exclamou ela, ajeitando o avental. Osvaldo, eles chegaram. Osvaldo Ferreira levantou-se da poltrona soltando um suspiro ruidoso. Arthur saiu primeiro do carro, um homem alto e de ombros largos, vestindo um paletó caro. O cabelo estava começando a rarear no topo da cabeça, o que ele disfarçava com um penteado especial.
Seu rosto estava abatido, e havia olheiras sob os olhos. Atrás dele surgiu Ana Paula, com um sobretudo da moda e saltos altos. Ela sempre cuidou da aparência, mas seu rosto parecia tenso. A porta se abriu, e as vozes dos filhos foram ouvidas no vezes hall vezes de entrada. Oi! Arthur cumprimentou secamente, tirando os sapatos. Oi, pais! Acrescentou Ana Paula, tirando o sobretudo. Filhos, estou tão feliz em ver vocês. Dona Margarida abriu os braços, indo ao encontro deles. Seus olhos brilhavam de felicidade. Arthur permitiu que a mãe o abraçasse, mas suas mãos apenas tocaram formalmente as costas dela. O abraço foi rápido, mecânico. Ana Paula beijou a mãe na bochecha, mas o gesto não tinha calor, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. Entrem, entrem! Preparei tanta coisa! Apressou-se Dona Margarida, sem notar a frieza. Arthur, seus bolinhos de aipim favoritos e o suco de acerola. Mãe, não estamos com fome, murmurou Arthur, mas foi para a mesa mesmo assim. Eles se sentaram na sala de estar. Dona Margarida começou a colocar comida nos pratos. Osvaldo Ferreira estava na cabeceira da mesa, observando os filhos atentamente. Ana Paula mexia no celular. Arthur olhava pela janela. Como estão os negócios, filho? Perguntou Osvaldo Ferreira. Você disse que estava preparando um grande negócio. Normal, respondeu Arthur em monossílabos. E o Dudu, como vai? Perguntou Dona Margarida à filha. Está estudando bem? Ele cresceu tanto, devo tê-lo visto pela última vez no ano novo. Sim, está crescendo. Ana Paula nem sequer tirou os olhos do celular. Um silêncio constrangedor se instalou. Dona Margarida e Osvaldo Ferreira se entreolharam. Havia algo errado. Essa frieza, esse distanciamento. Os filhos agiam como se estivessem em uma reunião de negócios, não na casa dos pais. Sabe, preciso consertar o telhado, começou Osvaldo Ferreira, tentando puxar assunto. Depois do inverno, algumas vigas apodreceram. Pensei, Arthur, talvez você pudesse vir no fim de semana, ajudar a dar uma olhada. Já combinei com o seu Pedro. Ele vai trazer o material. Arthur permaneceu em silêncio, olhando pela janela. E o pomar está tão florido, continuou Dona Margarida. Osvaldo diz que este ano a colheita será excelente. Ana Paula, lembra como você amava o doce das nossas jabuticabas? Lembro. Ana Paula balançou a cabeça, mas não havia calor em sua voz. Osvaldo Ferreira franziu a testa. Ele falava sobre o telhado, o pomar, os vizinhos, mas os filhos não o ouviam. Eles não se importavam com nada daquilo. Seus olhares vagavam, e suas mentes estavam ocupadas com outra coisa. Vocês queriam conversar sobre algo? Dona Margarida não aguentou a tensão e quebrou o silêncio. Sua voz falhou. Arthur e Ana Paula se entreolharam. Um sinal silencioso passou entre eles, como se tivessem combinado quem começaria a conversa. O filho pigarreou, colocou o garfo no prato e endireitou-se na cadeira. Ele estava escolhendo as palavras, e o prolongado silêncio era opressor para todos. Mãe, pai, ele soltou um suspiro pesado, cerrando os punhos. Nós pensamos muito sobre como dizer isso. Queremos vender esta casa. Dona Margarida paralisou com a xícara na mão. Osvaldo Ferreira virou a cabeça lentamente para o filho. O quê? Ele perguntou com a voz embargada. Vender a casa? Vender a casa, repetiu Arthur com mais firmeza. Comprar algo menor e mais conveniente para vocês, e o resto do dinheiro nós dividimos. Vocês não precisam mais dela. É muito grande para apenas vocês dois. É, mãe, pense bem, apressou-se Ana Paula, inclinando-se para a frente. Você gasta tanto tempo e energia limpando. 2 andares, um terreno enorme. É muito pesado para a sua idade. Dona Margarida colocou a xícara na mesa. Suas mãos tremiam. Isso não vai acontecer, rosnou Osvaldo Ferreira. Seu rosto estava pálido. Os músculos de sua mandíbula se contraíram. Pai, sem emoções, Arthur elevou a voz. Pense você. O telhado precisa de conserto. Quem vai cuidar disso? Eu tenho trabalho, projetos, viagens. Não tenho tempo de vir aqui todo fim de semana. Eu não pedi para você vir, gritou Osvaldo Ferreira. Você acabou de falar sobre isso, mas você sabe que não temos tempo. Arthur bateu a palma da mão na mesa. E o que virá depois? O telhado, a fundação, as instalações. Tudo isso exige dinheiro e atenção. Vocês sozinhos não vão conseguir cuidar. Nós cuidamos por 50 anos. Cuidaremos mais, disse Dona Margarida com firmeza. Pai, entenda, interveio Ana Paula. Nós nos preocupamos com vocês. Isso é para o bem de vocês. Vendemos a casa, compramos um apartamento aconchegante na cidade, perto da clínica, dos supermercados. Será mais fácil para vocês. O resto do dinheiro vocês dividem entre si. Osvaldo Ferreira levantou-se da mesa. Sua voz tremia de raiva.
Eu trabalhei a vida inteira para construir esta casa. Sua mãe deu aulas de manhã à noite, guardou cada centavo. Nós criamos vocês, demos tudo o que podíamos, pagamos a faculdade. E esta é a gratidão? Ninguém está falando de ingratidão, Arthur também se levantou. É uma questão de bom senso. Bom senso. Osvaldo Ferreira agarrou a ponta da mesa. Bom senso é quando os filhos pensam em jogar os pais para fora da própria casa. Pai, você está sendo injusto, gritou Ana Paula. Eu trabalhei a vida inteira não para vocês disporem da moradia dos seus pais. Osvaldo Ferreira bateu o punho na mesa com tanta força que a louça tilintou. Saiam daqui. Fora da minha casa. Mas pai... Ana Paula saltou da cadeira. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu disse, fora. Ótimo. Arthur pegou o paletó no cabide. Fique na sua ruína. Só não peça ajuda depois. E não pedirei, gritou Osvaldo Ferreira. Não voltaremos a pôr os pés aqui, gritou Ana Paula, vestindo o sobretudo. Nunca, ouviu. Nunca apareceremos nesta casa. A porta bateu com um estrondo. Arthur ligou o carro e saiu com um rangido de pneus. Dona Margarida estava parada no meio da sala, apertando as mãos contra o peito. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Osvaldo Ferreira respirava pesadamente. Seu rosto estava vermelho. Ele agarrou a ponta da mesa e depois o peito. Osvaldo! Dona Margarida correu até ele. Margarida, estou mal. Ele escorregou para a cadeira, apertando a mão no coração. Margarida, algo está errado. Aguente firme. Agora mesmo. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu discar o número da ambulância. Alô, me ajude. Meu marido está mal. O coração. Ela jogou o telefone e caiu de joelhos ao lado do marido. Osvaldo, aguenta firme, por favor. A ambulância está vindo. Você me ouve? Ele olhava para ela com olhos vidrados. Seus lábios se moviam, mas as palavras não eram audíveis. Não vá! Ela sussurrava, beijando suas mãos. Não me deixe sozinha, por favor. A ambulância chegou 20 minutos depois. Dona Margarida os recebeu na soleira da porta, em prantos. Lá meu marido está mal, o coração. Os médicos entraram na sala. Osvaldo Ferreira estava deitado no chão, com os olhos fechados. Um dos paramédicos se abaixou, verificou o pulso, colocou o estetoscópio no peito. Eu sinto muito, ele disse baixinho. Chegamos tarde. Constato o óbito. Parada cardíaca. Dona Margarida caiu no chão ao lado do corpo do marido e começou a chorar. Dona Margarida estava sentada na poltrona, aquela mesma onde Osvaldo Ferreira sempre se sentava. Ela apertava contra o peito o suéter velho dele, que ainda guardava o cheiro de seu vezes aftershave vezes e tabaco. As lágrimas escorriam pelo seu rosto num fluxo contínuo, mas ela já não as enxugava. Qual o sentido? Elas não paravam de cair. 50 anos. Meio século eles viveram juntos. Ela se lembrava do primeiro encontro na sala dos professores, quando o jovem professor de matemática Osvaldo Ferreira chegou para trabalhar na escola dela. Lembrou-se de como ele, desajeitado, a convidou para o cinema, de como estava nervoso no casamento, de como se alegrou com o nascimento dos filhos. 50 anos de risadas, brigas, alegrias e tristezas. E agora, o vazio. A casa parecia enorme e estranha sem ele. Cada rangido do assoalho, cada sombra a lembrava de que ele não estava mais ali. Dona Margarida olhou para a xícara de chá inacabada na mesa, para o jornal que ele não terminou de ler. Tudo estava em seu lugar, só ele não estava. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas. Precisava ligar para os filhos, avisar. Seus dedos não a obedeciam. Alô? Ele atendeu, irritado. Arthur. A voz dela desfez-se em um soluço. Mãe, é urgente. Não havia um pingo de calor em seu tom. O que aconteceu? O pai? Ela não conseguia pronunciar as palavras. O pai morreu. Um silêncio pairou. Alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. O quê? Depois. Depois que vocês foram embora, ele teve uma parada cardíaca. Chamei a ambulância, mas era tarde demais. Dona Margarida chorou ao telefone. Eu ligo de volta. Arthur desligou. Ela ligou para Ana Paula. A filha atendeu após o terceiro toque. Mãe, aconteceu algo? Havia cautela em sua voz. Ana Paula, seu pai. Ele morreu. Dona Margarida soluçou. O quê? A filha ofegou. Mãe, é verdade? Sim, ela sussurrou fracamente. Venham, por favor. Não consigo ficar sozinha. Estamos indo agora. Ana Paula desligou. Dona Margarida colocou o telefone no colo e afundou o rosto no suéter do marido novamente. A casa mergulhou no crepúsculo, mas ela não acendeu a luz. A escuridão parecia apropriada. 1h30 depois, um carro parou na entrada. Os filhos chegaram.
Dona Margarida ouviu o bater das portas, passos rápidos. A porta abriu sem bater. Arthur entrou primeiro, seguido por Ana Paula. Seus rostos estavam tensos, mas não arrasados pela dor, e sim confusos. Mãe. Ana Paula se aproximou e ajoelhou-se ao lado dela. Mãe, ficamos tão preocupados no caminho. Onde ele está? Perguntou Arthur secamente. Levaram para o IML, respondeu Dona Margarida baixinho. Me deram os documentos. Preciso organizar o funeral. Arthur foi para a cozinha, serviu-se de água na jarra, bebeu de um gole e serviu mais. Ana Paula sentou-se na poltrona em frente à mãe. Foi toda aquela briga, soluçou Dona Margarida, balançando-se para frente e para trás. Vocês sabem como ele amava esta casa, como ele se importava. Construiu-a a vida inteira, dedicou sua alma, e depois ouviu que vocês queriam vender. O coração não aguentou. Não aguentou. Arthur virou-se bruscamente da pia. Mãe não precisa nos culpar pela morte do pai agora. Sua voz era dura. Ele próprio é o culpado por ser tão teimoso. Não queríamos nada de mal. Ana Paula cutucou o irmão com o cotovelo, lançando-lhe um olhar de advertência. Arthur, cala a boca, sibilou ela. O quê? É a verdade. Ele abriu os braços. Propusemos uma solução razoável. E ele começou a gritar e nos expulsar. Seu pai morreu há poucas horas. Dona Margarida levantou os olhos vermelhos de tanto chorar para ele. Você pode pelo menos mostrar um pouco de respeito agora? Arthur fez uma careta, mas ficou em silêncio. Ele foi para a sala e se jogou no sofá, pegando o celular. Precisamos organizar o funeral, disse Ana Paula, segurando as mãos da mãe. Mãe, não se preocupe. Faremos tudo. Amanhã de manhã vamos à funerária, faremos a documentação, pediremos o caixão, as coroas de flores. Você não precisa se envolver em nada. Eu devo estar lá, sussurrou Dona Margarida. Eu devo me despedir dele. Claro, mãe, claro. Ana Paula a abraçou. Faremos tudo juntas. Mas Dona Margarida viu que não havia calor genuíno no abraço da filha. Era apenas a aparência de carinho, um ritual obrigatório. Por dentro, o vazio. Os 2 dias seguintes se passaram como um borrão. Arthur e Ana Paula realmente se encarregaram da organização do funeral. Eles foram à funerária. Escolheram o caixão. Pediram o almoço fúnebre em um restaurante próximo. Dona Margarida ficou em casa, incapaz de tomar qualquer decisão. A dor a consumia por completo. Ela não comia, mal dormia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Osvaldo Ferreira naquele último momento, contorcido pela dor, cheio de horror. Os vizinhos vinham, traziam comida, expressavam suas condolências. Dona Glória, da casa ao lado, sentou-se com ela a noite toda, segurando sua mão, acariciando seu ombro. Seu Pedro, amigo de Osvaldo Ferreira desde a infância, veio e ficou em silêncio perto da janela, sem saber o que dizer. Margarida, se precisar de alguma coisa, é só falar, repetia Dona Glória. Ajudaremos no que pudermos. Mas Dona Margarida apenas acenava com a cabeça, incapaz de pronunciar uma palavra. 2 dias depois foi o funeral. A manhã estava cinzenta e fria, o céu coberto de nuvens. Dona Margarida vestiu o vestido preto que havia comprado para o funeral de sua mãe. Ele estava largo nela. Nesses 2 dias ela emagreceu, ficou abatida. Parentes se reuniram na casa. Primos de Osvaldo Ferreira, uma tia distante, sobrinhos. Todos falavam em voz baixa, abraçavam Dona Margarida, expressando solidariedade. Arthur e Ana Paula estavam de lado, recebendo as condolências com rostos impassíveis. A procissão fúnebre seguiu para o cemitério. Dona Margarida caminhava apoiada no braço de Dona Glória. Suas pernas fraquejavam. O mundo girava diante de seus olhos. Cerca de 50 pessoas se reuniram no cemitério. Colegas de trabalho de Osvaldo Ferreira, vizinhos, amigos, ex-alunos. Todos vieram prestar a última homenagem ao homem que viveu uma vida digna. O padre recitou a oração. O caixão foi baixado à sepultura. Dona Margarida estava na beira, olhando para baixo, sem acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Parecia que ela acordaria a qualquer momento, e tudo seria um pesadelo. Mas a terra caía com um baque surdo sobre a tampa do caixão, e esse foi o som mais terrível de sua vida. Adeus, Osvaldo! Ela sussurrou. Adeus, meu amor! Suas pernas fraquejaram, e ela teria caído se não tivesse sido amparada pelos braços. Arthur de um lado, Ana Paula do outro, levaram a mãe para longe da sepultura. O almoço fúnebre foi em um pequeno restaurante que Arthur havia reservado com antecedência. As pessoas se sentaram falando do falecido em voz baixa. Osvaldo Ferreira era um homem maravilhoso, disse seu Pedro. Honesto. Decente. Há poucas pessoas assim hoje em dia.
Ele sempre ajudava quando pediam, acrescentou Dona Glória. Lembro que quando nosso telhado vazou, Osvaldo Ferreira veio ele mesmo. Ajudou a consertar. E que especialista ele era, suspirou uma senhora idosa, ex-colega. Rígido, mas justo. Dona Margarida estava na cabeceira da mesa, sem tocar na comida. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela nem percebia. As pessoas se aproximavam, a abraçavam, diziam palavras carinhosas. Ela acenava, agradecia, mas por dentro havia um vazio. A noite se arrastou infinitamente. Aos poucos, os convidados começaram a ir embora. Alguns saíam em silêncio, outros abraçavam Dona Margarida mais uma vez, prometendo visitá-la. Às 9 horas, apenas os mais próximos restavam no restaurante. Arthur, Ana Paula, Dona Glória com o marido e seu Pedro. Margarida, por que você não fica conosco por alguns dias? Sugeriu Dona Glória. Não fique sozinha. Obrigada, Glória. Mas quero ir para casa. Respondeu Dona Margarida baixinho. Nós levaremos a mãe, interveio Arthur. Obrigado pelo apoio. Vizinhos e amigos foram embora, deixando a família a sós. As garçonetes começaram a limpar as mesas. Dona Margarida estava sentada, olhando fixamente para um ponto. Mãe. Arthur puxou a cadeira para mais perto. Sua voz estava mais suave do que o normal, mas havia determinação em seus olhos. Talvez você possa ser mais razoável. Dona Margarida levantou o olhar para ele. Sobre o quê? Sobre a casa. Ele se inclinou para a frente. Por que você precisa de uma casa tão grande? Não tem mais idade para cuidar dela. 2 andares, um terreno enorme. Você não vai conseguir sozinha. Arthur! Ana Paula tentou parar o irmão, mas ele não deu atenção. Não, Ana Paula. Precisamos falar claramente. Ele não tirou os olhos da mãe. Mãe, escute. O pai não está mais aqui. Você está sozinha em uma casa enorme. O que você vai fazer? Como vai cuidar de tudo? Não é racional. Também acho que você precisa de algo mais aconchegante. Apoiou Ana Paula, embora sua voz soasse insegura. Algo menor, mais simples, para que seja mais fácil para você. Dona Margarida olhou para os filhos, sem acreditar no que ouvia. Eles acabavam de enterrar o pai, de colocar na terra o homem que lhes dedicou a vida inteira, e a primeira coisa que falavam era sobre a casa. Vocês não têm vergonha? Sua voz tremia. O pai morreu porque vocês queriam vender esta casa, por causa da ganância de vocês. Acabamos de enterrá-lo, e vocês já estão falando disso de novo. Mãe, não é ganância! Arthur levantou a voz. É bom senso! Bom senso! Dona Margarida levantou-se da mesa. Suas pernas tremiam, mas a raiva lhe dava forças. O corpo do seu pai ainda não esfriou na sepultura. E vocês já estão dividindo a herança. Que diferença faz? Um dia antes, um dia depois. Arthur explodiu, levantando-se também. Essa questão precisa ser resolvida de qualquer jeito. Você vai ficar sozinha lá. E se você passar mal, quem vai chamar a ambulância? Os vizinhos. Eles não ficam de olho em você 24 horas por dia. Você mesma sabe como é problemático chegar lá. A ambulância pode levar 1 hora para vir. Arthur tem razão, mãe. Ana Paula também se levantou. Não queremos que nada aconteça com você, entende? Estamos preocupados. Vocês estão preocupados com o dinheiro. Dona Margarida olhava para eles através das lágrimas. Não comigo, com o dinheiro. Isso é injusto, gritou Ana Paula. Como você pode dizer isso? Porque é a verdade. Dona Margarida pegou a bolsa. Não preciso da ajuda de vocês. Deixem-me em paz. Vão embora. Eu não estou segurando vocês. Mãe, não seja criança. Arthur bloqueou sua passagem para a saída. Vamos discutir isso calmamente como adultos. Saia do meu caminho. Ela olhou para o filho com um olhar frio. Imediatamente, algo em sua voz fez Arthur recuar. Dona Margarida passou por ele em direção à saída. Mãe, espere! Ana Paula correu atrás dela. Como você vai voltar? Deixe-nos pelo menos levá-la. Vou chamar um táxi. Dona Margarida jogou por cima do ombro sem se virar. Ela saiu para a rua. O vento frio cortou seu rosto. Seus dedos tremiam enquanto ela discava o número do táxi. As lágrimas embaçavam seus olhos, mas ela as enxugava teimosamente. 10 minutos depois, um carro parou. Dona Margarida sentou-se no banco de trás e deu o endereço. O motorista disse algo no caminho, mas ela não ouviu. Um pensamento girava em sua cabeça. Os filhos, a quem ela e Osvaldo Ferreira deram tudo, que criaram, amaram, educaram, eram tão cruéis. Eles só pensam em dinheiro, em si mesmos. Quando o táxi parou na casa, Dona Margarida pagou e subiu lentamente os degraus. A casa a recebeu com escuridão e silêncio.
Ela acendeu a luz no vezes hall vezes de entrada e parou. Osvaldo estava ali. Eles viveram 50 anos ali. Ali nasceram e cresceram seus filhos. Cada canto, cada tábua do assoalho guardava lembranças. E ela jamais entregaria aquela casa. Dona Margarida foi para o quarto, caiu na cama e chorou no travesseiro. Ela chorava pelo marido, pelas ilusões perdidas, pelos filhos que, ao que parecia, ela não conhecia de verdade. A semana que se seguiu ao funeral se transformou em uma série interminável de dias cinzentos para Dona Margarida. Ela acordava com dificuldade, forçando-se a sair da cama. A casa, que antes era cheia de vida, agora a oprimia com seu vazio. Cada rangido, cada sombra a lembrava de Osvaldo Ferreira. Ela quase não comia. A comida parecia sem gosto. Sua garganta se fechava só de pensar em engolir algo. Os vizinhos traziam sopas, bolos, mas tudo ficava intacto na geladeira. Dona Margarida emagrecia a olhos vistos. Suas bochechas estavam encovadas, seus olhos opacos. O sono não vinha. Ela passava as noites deitada, olhando para o teto, lembrando-se dos anos vividos. Às vezes parecia ouvir os passos de Osvaldo Ferreira no corredor, o farfalhar do jornal, sua tosse, mas eram apenas fantasmas do passado. Os filhos não ligavam. 3 semanas se passaram desde a briga no almoço fúnebre, e nem Arthur nem Ana Paula tentaram entrar em contato com a mãe. Dona Margarida pegou o telefone várias vezes para ligar, mas cada vez o colocava de lado. O que ela lhes diria? O que eles responderiam? Conversas vazias sobre o tempo, quando uma parede de ressentimento e desilusão havia crescido entre eles. Certa manhã, ela acordou com uma fraqueza intensa. Sua cabeça girava quando tentou se levantar. Suas pernas cederam e ela caiu de volta na cama. Seu coração batia de forma irregular no peito, ora acelerando, ora parando. Respirar era difícil, como se uma pedra estivesse sobre o seu peito. Osvaldo, ela sussurrou no vazio. Osvaldo, estou mal. Mas não houve resposta, e nunca mais haveria. Dona Margarida ficou deitada por várias horas, incapaz de se levantar. Em algum momento, ela perdeu a consciência. Acordou com batidas insistentes na porta. Margarida Vasconcelos. Margarida, você está aí? Gritou Dona Glória, a vizinha. Vi que as janelas estão fechadas o dia todo, fiquei preocupada. Dona Margarida tentou responder, mas apenas um chiado saiu de sua garganta. Ela ouviu Dona Glória bater mais forte na porta. Depois, um som metálico. A vizinha estava tentando abrir com a chave reserva, que ficava com ela em caso de emergência. Meu Deus, Margarida! Dona Glória invadiu o quarto e ofegou ao ver Dona Margarida. O que aconteceu com você? Agora mesmo vou chamar a ambulância. Ela pegou o telefone, discando o número com as mãos trêmulas. Alô? Sim, preciso de uma ambulância. Uma senhora está mal. Ela estava inconsciente. Rápido, por favor! Dona Glória ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a mão de Dona Margarida. Aguenta firme, Margarida. Aguenta firme. A ambulância já está vindo. Vai ficar tudo bem, ouviu? Vai ficar tudo bem. Dona Margarida assentiu fracamente. O mundo girava diante de seus olhos. Os sons pareciam distantes e embaçados. A ambulância chegou 15 minutos depois, embora para Dona Glória tenha parecido uma eternidade. 2 paramédicos entraram na casa com a maca. O que há com a paciente? Perguntou um deles. Um rapaz jovem com um rosto sério. Eu a encontrei assim. Dona Glória se afastou. Ela estava semiconsciente. O marido dela morreu há 1 mês. Desde então, ela ficou muito mal. Os paramédicos examinaram Dona Margarida. Mediram a pressão, ouviram o coração. Pressão baixa, pulso fraco. Precisamos levá-la ao hospital, decidiu a paramédica mais velha, uma mulher de uns 40 anos. Suspeita de insuficiência cardíaca e esgotamento geral do organismo. Dona Margarida foi cuidadosamente transferida para a maca e levada para fora de casa. Dona Glória seguiu atrás, segurando a bolsa com os documentos e os itens necessários que havia reunido às pressas. Vou com vocês, disse ela aos paramédicos. Você é parente? Não, vizinha. Mas ela está completamente sozinha agora. O marido morreu e os filhos. Ela não terminou a frase, apenas balançou a cabeça com tristeza. No hospital, Dona Margarida foi internada na ala de clínica geral. Colocaram um soro, fizeram exames. O médico, um homem idoso com olhos gentis, a examinou e balançou a cabeça. O estado é grave. O coração está fraco, o organismo está esgotado. Você não está comendo nada? Dona Margarida assentiu fracamente. É preciso recuperar as forças, continuou o médico. Eu entendo que é difícil agora, mas você precisa lutar, caso contrário. Ele não terminou a frase, mas Dona Margarida entendeu. Caso contrário, ela seguiria Osvaldo Ferreira.
Você tem parentes? Perguntou o médico. Quem devemos avisar? Filhos, sussurrou Dona Margarida. Filho e filha. Dê os telefones deles, entraremos em contato. Dona Glória ditou os números do celular de Dona Margarida. A enfermeira saiu para ligar. Dona Margarida estava deitada no quarto, olhando para o teto branco. Nas camas ao lado, havia mais 2 mulheres. Uma mais velha, a outra mais jovem. Ambas dormiam. No corredor ouviam-se passos da equipe de enfermagem, o tilintar de instrumentos, vozes abafadas. 1 hora depois, Ana Paula entrou no quarto. Seu rosto estava preocupado, o cabelo desalinhado. Aparentemente, ela correu para lá logo após a ligação do hospital. Mãe! Ela correu para a cama. Mãe, você nos assustou tanto. Ana Paula. Dona Margarida sorriu fracamente. Desculpe incomodar. O que você está dizendo? Ana Paula sentou-se na cadeira ao lado da cama, segurando a mão da mãe. O que aconteceu? Por que você não ligou? Eu não queria preocupar vocês, disse Dona Margarida com a voz trêmula. Esperava que fosse melhorar. Pensei que era só fraqueza, cansaço, que passaria sozinho. Mãe, você ficou louca? Ana Paula balançou a cabeça. Os médicos dizem que você está esgotada. O coração está fraco. Você não está